Vamos lá, dê o seu like. Você que ainda não deu o seu like, curta este vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito, vamos lá, se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito, dê o seu like, pois ajuda demais você dando o seu like, tá bom? Então, é a tarefinha que a gente dá para você, ó. São alguns passos. O primeiro passo, curtir o vídeo. O segundo, se inscrever no canal. E o terceiro, deixar seu comentário aqui, que também ajuda muito, tá bom? Então, uma tarefinha aí de 3 passos. Curtir, se inscrever e comentar. Ah, não, tem o 4º passo também. Na verdade, é uma tarefa de 4 passos aí. Compartilhar, né? Então é isso daí. Curtir, se inscrever, comentar e compartilhar, tá bom? Vamos falar aqui da palavra, então. Vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Antes deixa eu só esclarecer a questão das trilhas, que vale a pena, né? Dizer. Vocês viram aí que a gente consegue colocar a trilha na hora da oração e essa trilha que o Henrique tem aqui para pregar. Essas trilhas, gente, elas são nossas. Elas são nossas, elas foram feitas, elas foram compostas pelo maestro Mauro Roberto, nosso amigo também. Quem lembra dele? Também é deficiente visual. Então ele fez essas trilhas para nós. E todas as trilhas que a gente for usar são dele. Então aí não tem problema. Aí a gente não tem que pagar nada pro ECAD, não tem que... o YouTube também não tem direitos autorais a distribuir. O YouTube também não vai tirar, porque são nossas. O maestro Mauro, Deus usa ele dessa forma, compondo essas trilhas e fazendo pra gente, né? Dando pra gente. E aí, quando vocês verem uma trilha aqui, vocês já sabem que não tem nada a ver com ECAD, tá? Só pra deixar bem claro. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos pra palavra aqui. Um abraço ao Mauro Roberto, que produz estas trilhas abençoadas aqui para nós. Isso mesmo. Glória a Deus pela vida dele, pelo talento dele, né? Pelo talento dele. Deus é muito abençoe, talentoso. Em nome de Jesus. Não saia da transmissão, não saia da live. Tem muita gente que acaba saindo no momento da palavra, né? O momento da palavra também é importante. É o mais importante. É o mais importante, né? Então, assista o vídeo aí até o final, tá bom? Não saia. Não assista 10 minutos e desliga. Não assista 15 e saia. Não. Assista todo o vídeo. Fica com a gente até o final. Combinado? Vai compartilhando aí. Vai compartilhando com todo mundo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. A gente vai ver aqui o versículo 13. Filipenses 3, o versículo 13. Foco no que está adiante. Foco no que está adiante. Achei muito interessante este versículo. O 13, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui na Bíblia NVT. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Calma aí, travou aqui. E olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, versículo 14, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então vamos repetir o 13. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso,
esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. O 14. Sigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então, o tema aqui, e até da nossa live hoje, é justamente esse: foco no que está adiante. Foco no que está adiante. Paulo está nos dando aqui, nos descrevendo seu estilo de vida. Aqui, ele compartilha com a gente o segredo de sua vida e nos mostra o tipo de crente que ele foi. Ele também aqui nos conta como viveu a sua vida em relação aos 3 tempos, né? Passado, o presente e o futuro. Olha só o que ele fala sobre o passado. Há um esquecimento. Na Almeida Revista e Corrigida, esquecendo-me das coisas que... esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Aqui na Bíblia NVT, ele fala: esquecendo-me do passado. Então há um esquecimento em relação ao passado. A respeito do futuro, ele fala que há uma antecipação, uma preocupação, né? Ao lugar, as coisas que estão adiante dele. Ele fala, primeiro ele esquece do passado, aí ele fala, olhando para o que está adiante, avançando para as coisas que estão adiante. A Revista Corrigida, avançando para as que estão adiante de mim. Porque há um grande problema. Tem pessoas que não conseguem avançar porque elas estão presas no passado. Repito, tem pessoas que não conseguem avançar porque estão presas no passado. Estão presas no estilo de vida que tinham antigamente. Estão presas nos traumas do passado. Não abrem mão do sofrimento. Estão presas no sofrimento que viveu, tudo que sofreu no passado. Não conseguem avançar. E aqui ele fala também sobre o presente. O que ele fala sobre o presente? A concentração em abrir mão do passado e a concentração perseverante em avançar, em se manter focado nas coisas que estão adiante. Porque não adianta a gente simplesmente dizer, vou me esquecer do passado, vou abrir mão do sofrimento, vou abrir mão, do que eu já sofri para poder avançar. Não adianta simplesmente falar, você tem que se concentrar para que você consiga. Então, a gente poderia muito bem se prender, né? Nós estamos vivendo um tempo agora diferente. Poderíamos muito bem nos prender no passado, dizendo que é injusto o que
aconteceu com a gente, por exemplo, em relação ao assalto que a gente sofreu aqui, né, no dia 19 de maio. Mas por que, Senhor? Por que vivemos este assalto? Por que o Senhor permitiu que aqueles homens armados entrassem aqui no estúdio e levassem as nossas coisas? Celular, hoje qualquer celular é caro, seja qual for o valor. Hoje um aparelho de 700, 800 reais é caro, é complicado você pagar. Tem gente que vai lá e parcela em 12 vezes, né, para ter o seu celular, para ter seu aparelho. Um carro, levar o nosso carro, qualquer carro hoje, você não encontra mais um carro popular hoje, né, abaixo de 50 mil reais, se você for comprar ele zero, né, não tem. Pode procurar aí qualquer carro popular, 60, 70 mil reais hoje em dia, né, os carros seminovos hoje em dia estão caros. Então, qualquer dinheiro que você perde hoje, qualquer valor, né, que você perde, já é uma grande perda. E agora imagina, a gente levar o nosso carro, levar o celular, levar o tablet, e a gente poderia muito bem questionar, reclamar, dizendo, mas por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse ontem? No dia seguinte do assalto, a gente poderia dizer isso. Hoje nós poderíamos estar aqui falando, por que, Senhor, o Senhor permitiu que no dia 19 fôssemos assaltados? Poderíamos nos prender ao passado, ao que aconteceu, perdendo o foco no futuro, perdendo o foco em Jesus. Existe, quando nós perdemos a sensibilidade do preço que foi pago na cruz do Calvário, quando nós perdemos a sensibilidade do preço que foi pago na cruz do Calvário, achamos que temos o direito de ter pena de nós mesmos. Achamos que somos coitadinhos e que não merecemos sofrimento. Que qualquer sofrimento que a gente viva é injusto. Qualquer coisa qualquer perda é injusta. Claro, não estou desprezando a dor de ninguém, né? Pelo contrário, não estou desprezando a dor de ninguém. No entanto, tem gente desistindo da fé porque está apegado no passado e não consegue enxergar o que Deus está preparando lá na frente. Então, tem gente que desiste, abandona o nosso Deus Todo-Poderoso porque não consegue enxergar o que Deus está preparando para ele lá no futuro. O interessante é que, se você for observar todo o sofrimento de Paulo, que ele descreve, escrevendo aos Coríntios, você fica admirado. Você fica admirado com o que Paulo viveu. É interessante. Vamos ver o que Paulo sofreu. Ele fala que, né, foi chicoteado, foi humilhado, foi torturado, apedrejado, né? É interessante. Vamos abrir aqui, segundo aos Coríntios. Você que está acompanhando aí no YouTube, abra comigo aí, segundo aos Coríntios,
capítulo 11. Lembrando você também de dar o seu like, né? Você que não curtiu o vídeo ainda, curta aqui o vídeo e se inscreva no canal. Segundo aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ver aqui o que Paulo sofreu. Eu gosto muito desta passagem. Vamos ler a partir do versículo 23. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação. Fui encarcerado com mais frequência. Perdi a conta de quantas vezes fui açoitado. E em várias ocasiões enfrentei a morte. Olha só, o versículo 23. Deixa eu ler novamente aqui, ó. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e, em várias ocasiões, enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei, olha só, uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa o suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então, irmãos, olha só quanto sofrimento Paulo viveu. Mas ele não se prendia no passado, não se prendia ao sofrimento, e quando ele lembrava do sofrimento, quando vinha à memória tudo que ele sofreu, ele dava graças a Deus. Ele dizia: sofro por amor de Cristo. Sofro por amor de Cristo. Então ele não agia como muitos têm agido hoje em dia. Quantos estão deixando Jesus porque ele não abriu uma porta de emprego? Eu orei e Deus não abriu a porta de emprego que eu tanto queria.
Eu orei e Deus não deu o casamento que eu quis, o trabalho que eu quis, que eu queria, a casa, o carro que eu queria. Isso é porque nós estamos apegados em coisas que perecem, que somem com o passar do tempo e que nem vamos levar quando chegar a nossa hora de partir para a eternidade. Então Paulo tinha aqui uma concentração em perseverar e se manter focado no que está adiante e não o que está na direita nem na esquerda, porque ele não se desviava nem para um lado e nem para o outro, ele continuava focado, seguindo em frente. E este é o problema. Muitos estão focados no passado e no que está em sua volta, e não o que está adiante. Nós precisamos entender que somos salvos pela graça, mediante a fé. É um dom de Deus e não vem de nós. Vem de Deus, é dom de Deus. Lá, Efésios, capítulo 2, versículo 8. E diante. No entanto, da mesma forma que a salvação vem por meio da graça, não é mérito nosso, há também uma responsabilidade de cada um de nós de se concentrar, de se esforçar para servir a Deus com integridade, com fidelidade. Estamos mais traindo a Deus do que nos mantendo fiéis. Eu acho interessante, se você pegar uma Bíblia aí, deixa eu pegar aqui a versão correta, a Almeida Revista e Corrigida, por exemplo, a gente vai ver lá, Tiago capítulo 4, o versículo 4, ele fala com a gente de uma forma profunda, forte. Ele nos chama de adúlteros. Olha lá, Almeida Revista e Corrigida. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então há uma responsabilidade de cada um de nós de se esforçar em se afastar do mundo. Mas muitos estão abrindo mão de sua responsabilidade e dizendo que a responsabilidade de ter se desviado, a culpa dele ter se desviado é de Deus, porque Deus não deu o carro que ele queria, porque Deus não deu a casa que ele queria, porque Deus não deu o trabalho que ele queria. E o infiel, o adúltero, não é ele, porque ele traiu a Deus por amor a estas coisas, porque ama mais estas coisas. Aquele que se desvia porque não recebeu o carro, a casa, o trabalho, coisas materiais, é porque de fato não amava, não ama a Deus. Mas estas pessoas jogam a responsabilidade, a culpa, culpam a Deus, ao invés de assumir a sua responsabilidade. Então, o homem é uma criatura que tem responsabilidades. Ele é responsável para amar e confiar em Cristo e obedecê-lo. Ele é responsável, ele tem como sua responsabilidade
cumprir com a palavra de Deus. E aí a graça vem porque, ao mesmo tempo, nós somos criaturas depravadas, que naturalmente nos posicionamos como inimigos de Deus. Então, duas coisas que são paralelas, né? A graça e a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade. Não podemos também usar a nossa fraqueza como desculpa. O homem é fraco, a carne é fraca. Da mesma forma que a carne é fraca, o espírito ele sempre está pronto para o Senhor. Então, é necessário assumirmos a nossa responsabilidade de buscarmos a Deus. Porque se não buscarmos, não teríamos força para nos mantermos focados naquilo que está adiante, focados em Jesus. Se pararmos de orar, por sermos de fato fracos, porque a nossa natureza é pecaminosa, a gente não vai conseguir. A força vem de Deus. Então a nossa responsabilidade é orar, se alimentar com a palavra. Porque se a gente não fizer isso, a gente se desvia facilmente, né? Então a gente tem que entender qual é o objetivo de Deus para as nossas vidas. O grande problema é que muitos não querem viver os sonhos de Deus, mas querem fazer de seus sonhos os sonhos do Senhor, e não o contrário. Não querem fazer dos sonhos de Deus os seus sonhos, o projeto de Deus o seu projeto, mas querem que o seu projeto carnal, pecaminoso, seja o projeto de Deus. E aí muitos, quando vão a orar, pedem e não recebem, pois quando pedem mal. Quando vai orar, ora querendo ensinar a Deus como fazer o milagre. E quando nós oramos querendo ensinar a Deus a fazer o milagre, a carnalidade entra em ação. Porque, por mais que sejamos criativos, a nossa criatividade é limitada à carne, ao natural, e não ao sobrenatural. E o que Deus quer realizar em nossas vidas é o sobrenatural. Agora imagina, nós que somos carnais, pecaminosos naturalmente, ensinarmos a Deus a fazer alguma coisa. Então o correto é entendermos quais são os sonhos, os objetivos de Deus, e fazermos destes sonhos, esses objetivos, o nosso objetivo de vida. Então, vamos entender qual é o objetivo de Deus para cada um de nós. Eu gosto, veja só, Efésios capítulo 4, versículo 14, ele diz o seguinte: para que não sejamos mais meninos constantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes,
seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Agora, vamos voltar ao versículo 13 aqui de Efésios 4. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O foco aqui é que cheguemos nesta medida, que sejamos imitadores de Cristo. Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, o sofrimento que você viveu é para que você chegue à estatura completa do varão, né? Para que você cresça. Os problemas da vida vão nos fazendo crescer. Então, olhe para Jesus e concentre todos os seus esforços em Jesus. Oh, Jesus. Pare de concentrar os seus esforços no sofrimento, no trauma. É verdade, meu Deus. Tem gente que está amando mais o trauma do que Jesus. Meu Deus. Tem gente que está amando mais a ferida que foi aberta por alguém, né? Causada por alguém, do que Jesus. Tem gente que alimenta muito mais a mágoa do que o seu amor por Jesus. Uma coisa eu faço, na Almeida Revista Corrigida, lá em Filipenses 3:13. Uma coisa eu faço. Ele se concentrou numa única coisa: a perfeição. Buscar a perfeição. O interessante é que ele fala, não digo isso por já ter alcançado. Ele sabe que não tinha alcançado ainda a perfeição. Ele tinha o conhecimento de que ainda não havia alcançado. Mas ele se mantinha, ele concentrava todos os seus esforços para alcançar a perfeição. Então aqui tem outro, aqui a gente já recebe de Deus outro ensinamento. Pessoas que se acham santas, melhores do que todo mundo. Melhores do que todo mundo. Veja só o que Paulo fala. O versículo 12. Não estou dizendo porque já obtive tudo isso, porque já alcancei a perfeição. Mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, o versículo 13, mas concentro todos os meus esforços nisso. Então a gente tem que entender, primeiro, que não somos salvos por mérito nosso. Não somos perfeitos, somos imperfeitos. E todos os dias precisamos pedir a Deus que nos purifique, que nos limpe. Todos os dias devemos reconhecer diante do Senhor os nossos erros, as nossas falhas. Todos os dias devemos reconhecer diante de Deus que somos pequenos e necessitados da graça, necessitados dele. E devemos também concentrar os nossos esforços em abrir mão das feridas, dos traumas, dos medos que nos paralisam,
das mágoas que nos paralisam, porque o objetivo aqui é prosseguir, é avançar, é continuar em frente. Como é que você vai continuar em frente? Como é que você vai avançar se você está apegado naquilo que te faz sofrer? Então o objetivo é avançar, né? É avançar. Todo mundo sabe que para ser um bom médico, um músico excelente, né, um bom advogado, a pessoa deve se concentrar todos os seus esforços nesse seu objetivo de vida, né? Tem que estudar bastante, tem que concentrar todos os seus esforços nos estudos, em se profissionalizar cada vez mais, né? Em se tornar um profissional cada vez melhor. Agora, o grande problema é que o crente, ele acha que é só deitar e dizer: que a graça haja em minha vida. Voltamos a falar sobre a nossa responsabilidade. Para sermos um bom crente, um excelente crente, um excelente cristão, devemos também nos dedicar a isso. O grande problema é que queremos nos dedicar a tudo, menos em agradar a Deus. Queremos nos dedicar a tudo, menos em buscar a Deus. Nos dedicamos a todas as coisas, menos em agradar a Deus. O salmista, eu gosto muito, né? Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Isso nos mostra quanto ele estava se dedicando para não pecar, para não desagradar a Deus. Ele tinha como compromisso se manter alimentado, fortalecido com a palavra, para se manter fiel ao Senhor. Sim. Porque ele sabia que a palavra é o que iria o impedir de pecar. É a palavra que daria a ele a força para não pecar. Então, assim como para nós sermos bons em tudo na vida, devemos nos dedicar em buscar a Deus, em oração, em consagração, porque senão não vamos conseguir focar naquilo que está adiante. E essa dedicação deve ser acompanhada com um esquecimento sábio, né? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Aqui tem algo interessante também. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, Paulo diz o seguinte: rogo-lhes pelas misericórdias do Senhor, ou pelas compaixões de Deus, que ofereçam os vossos corpos como sacrifício, né? Santo, agradável. Ele não está dizendo para você esquecer. Então aqui, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, ou daquilo que ficou no passado. Ele não está dizendo para você esquecer de onde Deus te tirou, porque quando a gente esquece de onde Deus nos tirou, vem a ingratidão. Quando nós esquecemos daquilo que Deus fez por nós, nos tornamos ingratos.
Nos tornamos ingratos. Então, aqui não é para você esquecer daquilo que Deus já fez por você. Aqui Ele quer que você esqueça das falhas. Repito, dos traumas, das feridas. Sabe por quê? Porque se você se apegar a elas, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai ser um cristão bem-sucedido. Quem aqui já ouviu alguém dizer, ou até mesmo você já provavelmente já disse isso: tentei tanto e toda vez falho. Não adianta tentar mais. Às vezes o diabo mesmo quer enfiar isso em nossa cabeça, né? Para que tentar mais? Você é fraco, você é falho. Você não presta para nada, você presta somente para decepção. Você é decepcionante. Você só presta para fracassar. Você só presta para fracassar. E aí, Paulo está dizendo: eu abro mão do sofrimento, eu abro mão das falhas que o diabo quer usar para me paralisar. Eu abro mão do medo de errar novamente. Não que ele esteja apoiando o erro, porque ele abre mão de ficar apegado nisso, apegado no passado, e diz: foco no que está adiante, em Jesus, pois Ele vai me ajudar, Ele vai me dar força e eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. É necessário que a gente fortaleça, né? Lembrando de Hebreus, a gente tem que fortalecer os nossos tornozelos. A gente tem que fortalecer, né, os nossos joelhos e continuarmos em frente. Olha só, Hebreus 12:12. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Revigorem suas mãos cansadas. Como é que você vai revigorar as suas mãos, fortalecer seus joelhos, se você está apegado no passado e não foca no que Jesus preparou para você adiante? Então vamos nos dedicar, nos esforçar e vamos decidir prosseguir. Prosseguir. Devemos olhar para a Bíblia. Eu já preguei aqui, né, sobre quando Pedro fala que muitos em toda parte do mundo estão sofrendo igualmente estão vivendo o que nós estamos vivendo. Sim. E às vezes estão até sofrendo mais. Não somos os únicos a sofrer. Tem gente que acha que é o único que está sofrendo.
Tem gente que acha que só com ele que acontece coisa ruim. E não é assim que funciona. Tem muita gente sofrendo e às vezes sofrendo até mais. Tem muita gente vivendo coisas muito mais terríveis, dolorosas do que você. Então fortaleça, revigore, se revigore na palavra e continue em frente, porque Deus não te chamou para entrar este caminho, focar no que está adiante. Pense no corredor. E este corredor, você deve entrar nele e caminhar focado em chegar no final. E não dá tempo de você ficar olhando para trás o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Porque Jesus não chamou pessoas que retrocedem. Ele chamou pessoas que prosseguem, que avançam, que continua. É por isso que Hebreus 12, 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Então vamos prosseguir. Não vamos retroceder. Vamos ficar focados no que está adiante, nos novos caminhos que Deus quer que trilhemos. Não vamos nos apegar naquilo que perdemos ou naquilo que não conquistamos. Mas vamos focar naquilo que Deus tem preparado para nós, no que Deus tem colocado diante de nós. Pois assim, vamos vencer em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família. Que esta palavra fique em seu coração. Se você puder orar comigo agora, eu queria orar com você com esta palavra na mente. Senhor Jesus, te louvamos, ó Pai, por esta palavra, te louvamos pelo que o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado. Neste momento, ó Pai. Se tem pessoas apegadas, pessoas focadas no que sofreu, nos traumas do passado, verdade, meu Deus, no sofrimento, prisão, que em nome de Jesus, ó Pai, estas pessoas neste momento sejam libertas de todo trauma, verdade, Senhor, de todo mal que as aprisionam no passado, ó Pai. Que estas pessoas sejam libertas do mal que as segura no passado e que, meu Pai, está impedindo destes irmãos, dessas irmãs avançarem, continuarem vencendo, seguindo em frente, ó Pai. Em nome de Jesus, liberte hoje teu povo de todo mal, ó Pai, de todo mal que está aprisionando esta pessoa, impedindo que ela avance, que ela chegue onde o Senhor quer que ela chegue, ó Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo mal que impede deste casamento ser bem sucedido, pois tanto, meu Pai, o marido como a esposa estão aprisionadas no passado, na dor que causaram a eles lá no passado, ó Pai, e não conseguem seguir em frente e serem felizes, porque estão com medo de avançar, de se entregar.
Em nome de Jesus, ó Pai, repreendemos agora todo este mal que nos impede de avançar, de decidir, até mesmo obedecer a Tua palavra, porque temos medo de obedecer a Ti, temos medo de depender de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, que sejamos hoje libertos, ó Pai, de tudo aquilo que nos aprisiona e que nos impede de avançar. Em nome de Jesus, ó Senhor, que hoje possamos obter de Ti, receber de Ti, ó Pai, a força para continuarmos em frente, para a honra e glória do Teu santo nome. Ministramos, ó Pai, sobre o Teu povo, sobre todos que estão agora, meu Pai amado, assistindo, orando conosco. Ministramos a cura, ministramos a libertação, ministramos, ó Pai amado, a força para que estes irmãos consigam chegar onde o Senhor já projetou. Amém, Jesus. Já sonhou, oh, Deus. Já, meu Pai amado, escreveu aí no céu onde eles deveriam chegar. Que hoje, meu Pai amado, sejamos fortalecidos, que hoje sejamos revigorados e que a gente consiga, ó Pai, avançar. Amém, para Jesus. A honra e glória do Amém. Teu santo nome. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Oh, Jesus. Nós oramos Amém, assim e te Senhor. agradecemos, Senhor. Amém. Sim, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Dê seu like, curta o vídeo e compartilhe. Você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.